Olá, sejam todos bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar um tema que muitas vezes é deixado de lado, ninguém fala nada porque é para o público masculino. E são perigos que esses homens enfrentam dentro da igreja, mas que é, sabe, algo assim, debaixo dos panos, porque ninguém fala sobre essa temática. Porque dentro da igreja, a maioria das mensagens que são voltadas para o público masculino é sobre o homem provedor, o homem que tem uma fé inabalável e também aquele homem, sabe, que tem uma espiritualidade impecável. Então o homem é chamado para tudo isso. Mas será que isso é saudável para a vida do homem? Será que isso é bom para o público masculino? Mas se eu te disser que por trás dessa pressão toda de ser o homem perfeito, tem algo aí que está minando a sua fé e também a sua masculinidade em Cristo Jesus? E no vídeo de hoje nós vamos desmistificar a ideia de que o homem é uma ilha e expor os 3 maiores perigos que você, como homem, pode estar enfrentando dentro da igreja. Então vamos lá falar do primeiro perigo que você, homem, pode estar enfrentando dentro da igreja, que é a falta de liderança genuína e o peso da cobrança. Ou seja, aqui está a confusão entre ser o cabeça da mulher e ainda ou ser um ditador, porque muitos homens acham que se ele seguir o versículo de ser o cabeça da mulher, ele também pode estar sendo um ditador, ou então acabar sendo um ditador mesmo, por estar confuso em relação a esse versículo. Porque no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 23, disse que o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E isso leva a muita confusão, leva muitos homens a pensar que eles estão sendo um ditador se colocar isso em prática, ou então faz com que eles não exerçam a liderança como Cristo ordena que seja. Porque o Senhor Jesus nos orienta aqui nesse versículo, a base, o entendimento é que temos que ser um líder, que você, homem, tem que ser o líder do lar, mas uma liderança de servir. Porque Cristo, ele é que abençoa a igreja, serve a igreja, ama a igreja. Se você está agindo dessa forma, você está tendo uma liderança sábia, uma liderança genuína em Cristo Jesus. Mas se pelo contrário, você está usando esse versículo para oprimir, né, a sua esposa, algo desse tipo, você está sendo realmente um ditador. Mas o que isso significa? Isso não significa que você vai ser um ditador. Isso significa que você vai ter uma liderança servidora, uma liderança que se doa, porque Jesus Cristo, ele fez isso por sua igreja, ele se doa por sua igreja, ele, né, é de sacrifício aqui tá falando, você tem que dar a vida pela sua esposa, você tem que dedicar a ela, mas se você tá agindo o contrário, aí você tá sendo um ditador e não sendo essa liderança sacrificial como é Cristo. E o perigo está onde aqui nesse ponto? O perigo está em você sem preparo, você não ter conhecimento, você não ter a coragem de pedir ajuda porque você tem a sensação que você tem que ser perfeito e tem essa cobrança dentro das igrejas que o homem tem que ser perfeito. Mas isso leva você a ter uma liderança legalista e não uma liderança servidora. E qual é a solução? A solução não está em você, homem, abrir mão da liderança do seu lar. De jeito nenhum, porque esse papel o Senhor Jesus te deu. Esse é o seu propósito dentro do lar. Então você vai fazer o quê? Você não vai abrir mão, você vai sim pegar para você e agora com um novo entendimento vai entender que a liderança genuína em Cristo Jesus é uma liderança de servo, de servir, de cuidado, de amor, de doação. Quando você pensa desse jeito, você está no caminho certo. E o Senhor Jesus vai te dar sabedoria, te, né, fazer crescer como líder do seu lar. E com certeza a sua família, a sua esposa vai se sentir muito mais amada e cuidada e vai ser uma bênção. E o segundo perigo que você, homem, pode estar enfrentando dentro da igreja é a pressão para ser um homem perfeito e ainda você esconder as suas vulnerabilidades. Porque homem não chora. E ainda fala essa verdade, né? Fala essas frases aí que são mentiras do diabo, lançadas para te menosprezar, para fazer você não alcançar tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Aí faz com que os homens escondam as suas emoções, escondam as suas vulnerabilidades. E isso leva a perigos muito sérios. Quando você não demonstra suas emoções, não, né, aceita aí que você não é perfeito, que porque em Cristo Jesus você está melhorando, você está no processo de santificação, então você não é perfeito mesmo.
que perfeito foi Cristo. E aí, quando acontece isso, você esconde, né, suas vulnerabilidades, acaba levando você a pecados, porque aí você esconde, né, o pecado da pornografia, muitas vezes, da falta de perdão, da falta de tempo para orar, né? Falta de tempo. Você não tem se doado por inteiro e isso é muito sério, porque esse perigo vai te fazer guardar tudo para si. E não acredite nisso, que homem não chora. Pelo contrário, o homem chora sim, e quando é na presença do Senhor Deus, o Senhor Deus se agrada muito dessa sua vulnerabilidade, quando você expõe isso. E aí, um exemplo é o exemplo de Davi. Davi, ele mostrava suas vulnerabilidades para Deus, mesmo ele sendo chamado de um homem segundo o coração de Deus. Quando você vai ver na história de Davi, ele pecou, ele errou, mas ele confessou os seus pecados. Ele falou para Cristo, ele falou para Deus tudo que ele sofria. E isso faz com que ele seja um homem segundo o coração de Deus. Então se espelhe nesses exemplos da Bíblia, principalmente na vida de Davi, você vai entender que não é necessário você esconder as suas vulnerabilidades, esconder as suas emoções para você ser perfeito. Nós não conseguiremos ser perfeitos, mas em Cristo Jesus nós conseguimos sim, através de tudo que nós falamos para Jesus, nós podemos melhorar. Porque quando você esconde as suas emoções e não aceita as suas vulnerabilidades, não mostra que é vulnerável, você faz o quê? Você sofre de depressão, ansiedade, né? Pecado escondido. Você não tem força para ter uma espiritualidade melhor, né? Mais forte em Cristo. Isso tudo faz mal para você. Porque sim, ser vulnerável, né? Mostrar a sua vulnerabilidade é uma forma saudável. De forma saudável é quando você não está ali preso a isso. Então você precisa se libertar. Se estão falando para você que você tem que ser um homem perfeito, abre os olhos. A Bíblia não te cobra isso. O terceiro perigo que você, homem, pode estar enfrentando aí dentro das igrejas é a armadilha da providoria e a falta de tempo de qualidade com a família e com Deus. O que isso quer dizer? Os homens são cobrados a ser o provedor, né? De prover tudo para sua família, não deixar faltar nada para sua família. Aí você fala, mas isso tá errado, Gleice? Não, não está errado. O que está errado é quando esse se torna o seu único propósito de vida, que não deve ser. Porque você tem que ter tempo para sua família, porque muitos homens estão tão dedicados ao trabalho de prover tudo para sua família, ou o que é o tudo, né? Será que é só o necessário para viver, para estar bem, mas não quer prover exageradamente? E os homens ficam demais voltados ao trabalho todos os dias, horas extras e tudo mais, e acabam o quê? Falhando nessa pressão aí de ser o provedor de tudo, falha na falta de tempo de qualidade para a família está perecendo porque você não dedica tempo a ela, e também falta tempo para você ter comunhão, para estreitar a comunhão com Deus. E quando falta esse tempo, você precisa melhorar. E quando esse torna-se o único propósito seu como homem de prover na sua casa, que rouba o seu tempo, esse excesso faz com que você negligencie coisas muito mais importantes na sua vida do que o trabalho, do que o dinheiro, que é a sua família. Porque a Bíblia diz bem assim, ó, que aquele que não cuida da sua família é pior do que o infiel. Ou então também fala assim, ó, que não adianta você ganhar o mundo inteiro, mas você perder a sua alma e aqueles que você ama, a sua família. Então aqui vai lembrar você do tempo de qualidade com a família e do tempo com Deus. Porque se você não estreita seus laços com a sua família e com Deus, tá muito ruim aí. Então pare, reflita. Será? O que eu posso fazer para, mesmo trabalhando, tirar esse tempo para minha família? O dia de descanso é importante para você, homem. Então não caia nessa armadilha do diabo que você precisa prover tanto que você tem que só trabalhar. A verdade é que os homens enfrentam sim desafios dentro das igrejas, mas não deixe você se tornar mais uma parte da estatística de homens que abandonam sua fé, deixam suas famílias e também que se tornam homens, não homens. Que você, hoje, através desse vídeo, você possa refletir e ser o homem que Deus te chamou para ser o sacerdote do lar que o Senhor Jesus espera que você seja. Porque o Senhor Deus, ele te deu uma família e ele
deseja que você se espelhe através da palavra de Deus e seja um sacerdote do lar genuíno, verdadeiramente, que coloque em prática tudo que se aprendeu na palavra de Deus. E aí o seu primeiro ministério é a família. E se você está trabalhando exageradamente para prover, lembre-se que isso também é uma armadilha do diabo. Lembre-se, seja o homem que Deus te chamou para ser, coloque em prática os propósitos que Ele tem para a sua vida, abrace as vulnerabilidades para se tornar um homem melhor na presença de Deus e faça sempre escolhas certas, escolhas que são boas para você, para sua família e também para o reino de Deus. E assim, com certeza, você vai vencer esses perigos que estão dentro da igreja e será um homem cada dia melhor. Te convido a deixar um amém aqui nos comentários se esse vídeo te abençoou de alguma forma e ainda a compartilhar com homens que precisam ouvir essa mensagem. Aproveita e inscreva no canal para que você possa ter acesso a mais conteúdos transformadores. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. E eu te aguardo nesse vídeo que aparece aqui na sua tela. Até lá!